Hoje nós estaremos meditando na palavra de Deus. Manhã com Deus, reconstruindo a vida. O tema dessa meditação é reconstruindo a vida. E a palavra ela está registrada em Neemias 8, versículo 10. Amém? Estamos aqui, pastor Rômulo e a pastora Ieda. Estaremos aqui meditando junto com os irmãos na palavra de Deus. Amém, pastora? Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Vamos ouvir Deus falar conosco nessa palavra, neste texto maravilhoso que se encontra no livro de Neemias. Amém? Aqui no verso 10 deste capítulo 8 está escrito assim, na minha tradução, pode estar um pouco diferente da sua Bíblia, mas a tradução que eu vou ler aqui está escrito assim, e Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Deus. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Aleluia! Louvado seja Deus. Queridos, esse barulho no fundo é o barulho do vento que está batendo aqui na telha e aí faz esse barulho. Mas nós podemos aqui compreender que se fala de um momento marcante no meio do povo de Israel. Nós sabemos que em essa época o povo havia passado aproximadamente 70 anos, estava findando os 70 anos do cativeiro babilônico. E Neemias agora é levantado por Deus para poder ir até Jerusalém e reconstruir a cidade. Os muros de Jerusalém haviam sido destruídos. A cidade, as casas, o templo havia sido totalmente destruído por conta da invasão babilônica. E nós sabemos também que durante esse período onde Jerusalém foi sitiada no início do cativeiro, Babilônia levou 3 levas. Babilônia fez 3 levas de pessoas para poder trabalhar no cativeiro babilônico. A primeira leva, nós sabemos que Daniel, Misael, Ananias e Azarias, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram levados, foram os príncipes, aqueles que tinham boa aparência, aqueles que eram fortes, aqueles que podiam trabalhar, eles foram os primeiros a serem levados para o cativeiro babilônico. Na segunda leva, nós sabemos que o profeta Ezequiel, que ainda não era profeta, mas era um sacerdote, estava sendo preparado para assumir o sacerdócio, ele vai junto na segunda leva para Babilônia, para ser cativo em Babilônia. E na terceira leva, o rei Nabucodonosor, ele manda que levasse alguns escravos, alguém que pudesse trabalhar, alguém que ainda tivesse força e que pudesse fazer os serviços como escravo em Babilônia. E somente aqueles que não podiam fazer nada, aqueles que eram velhos, aqueles que eram fracos, aqueles que tinham alguma debilidade, alguma deficiência no seu corpo físico, aqueles que tinham alguma doença, esses ficaram em Jerusalém. A cidade destruída, a cidade sem muros, sem proteção, sem templo,
estavam ali sendo subjugados. Ali eles passaram um bom período da sua vida sofrendo. Mas agora, após passar tanto tempo, após chegar próximo do fim do cativeiro, Neemias, que nasceu em Babilônia, porém os seus pais estavam cativos em Babilônia, ele era hebreu, ele era judeu, ele agora ouve falar que a cidade estava destruída, os muros haviam sido destruídos, os portões queimados a fogo, e ele ouve essa notícia e ele fica sabendo que os seus compatriotas estavam sendo humilhados, estavam sendo subjugados, e isso doeu em seu coração. E ele foi orar a Deus, e Deus permitiu que ele se apresentasse diante do rei com essa causa, e o rei de Babilônia deu a ele autorização para que ele voltasse para Jerusalém e reconstruísse os muros. Eu trouxe essa introdução para que nós possamos compreender o que será dito nesse tema Manhã com Deus, onde nós estamos com o tema Reconstruindo a Vida. Amém, pastor? Amém. O livro de Neemias, né, ele fala acerca dessa situação, né, que o pastor acabou de citar, e você vê que foram deixados ali pessoas que não tinham como produzir em Babilônia, né? Não podia beneficiar Babilônia, então ficou em Jerusalém. Crianças, né, ficaram ali. Mas agora a história vem falar de ânimos renovados, né? De forças restauradas através do incentivo, da direção, do apoio de Neemias, né? O povo havia sido levado cativo e os que ficaram na cidade conviviam com um cenário desastroso. A cidade estava destruída, as casas, os muros derrubados, né? As construções estavam em pedras despedaçadas, em ruínas, queimadas pelo fogo e pela fúria, né, dos inimigos. Sim. Né? Então, assim, agora Neemias tem um importante papel, e é bom ressaltar que ele não se negou, né, a prestar este papel de ânimo, de encorajamento, de fortalecimento, de dizer, de fazer com que o povo entendesse que ainda havia força. Sim. Apesar de toda a situação que eles tinham passado, apesar de tudo o que eles tinham visto, vivido, né, ou se lembravam, eles ainda tinham forças, né? Louvado seja Deus. E agora Neemias vem fazer com que eles usem dessa força que havia em seu interior, né? E ali começa um trabalho de restauração, de reconstrução com os que se queriam, né? E perceba que, pastora, que esses que estavam na cidade, eles não serviram nem para ser escravos no cativeiro. Ou seja, eram pessoas debilitadas, pessoas fracas, como já dissemos aqui. Porém, Neemias agora, ele não traz uma equipe de obras, uma equipe montada com engenheiros, com profissionais, com pessoas capacitadas, pessoas fortes, não. Ele reúne o povo, aquele povo que nem para ser escravo em Jerusalém servia, mas esse povo estava ali para poder colocar em prática aquilo que eles tinham dentro deles ainda, que era a esperança, a fé que fez com que eles acreditassem que Neemias era um enviado de Deus para a reconstrução dos muros, porque Neemias, quando se apresentou, ele disse que não foi dele mesmo, foi Deus que enviou ele. Sim. Então o povo ali, mulheres, crianças, velhos, cada um
teve a postura, teve, como se diz, o comprometimento de fazer o que tinha condições de fazer. Sim. Às vezes a gente fica pensando, puxa, mas eu não sou capacitado, eu não tenho força mais, eu não posso, eu não consigo. Alguma coisa você pode, alguma coisa você é capaz, alguma coisa você consegue. Então era com esse espírito, né, que Neemias reuniu aquele povo. Cada um fez aquilo que estava ao seu alcance. Cada um usou a sua pouca força para unir com as demais forças. E aquelas pessoas unidas, elas conseguiram reconstruir os muros de Jerusalém. Amém. Você vê que você falou aí das mulheres, né? Mulheres que também colocaram a mão na massa, que se posicionaram. Tem o livro de Neemias fala de um homem que não tinha filhos, ele só tinha filhas, né? E essas mulheres, elas se uniram a seu pai e foram para a reconstrução do muro, né? E eu aqui também fiquei pensando que alguns anos se passaram, né? Vê que muitos anos se passaram. Aquelas crianças que ficaram cresceram, entendeu? Sim. Né? E agora jovens, homens, casados, né? Verdade. Eles se unem ali, talvez crianças que viram o que aconteceu, cresceram, né? Agora já está, você vê que você falou que passaram quanto tempo? Já estava findando os 70 anos, né? E nasceram novas pessoas e tal, né? Mas o que nós queremos focar aqui é que mesmo essas pessoas que cresceram ali, nasceram depois disso tudo, dessa invasão em Jerusalém, eles estavam desanimados, né? Então agora precisava Deus levantar alguém para vir e incentivar essas pessoas. E é interessante, desculpe, mas é interessante ressaltar, pastora, que só Deus, num momento como esse, caótico, para poder dar a injeção de ânimo que essas pessoas precisavam. Sim. Porque mesmo sendo crianças que nasceram ali, cresceram ali, dentre esse período de 70 anos, eles estavam ali, mas a vida deles não era fácil. Não. A cidade destruída, tudo que eles produziam, às vezes vinham os invasores e levavam e destruíam, saqueavam, Sim. sequestravam. Quantas mulheres foram massacradas, estupradas ali naquele lugar? Quanta atrocidade foi cometida, quantas barbaridades, porque esse mal que acontece hoje, lá atrás também acontecia. Não é de hoje que existem essas maldades. Então eles cresceram, eles vivenciaram um momento muito crítico na história do povo de Israel. E esse momento crítico fez deles pessoas com resiliência, com uma resistência a mais. Porque... Aqui, está ligando. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! A gente vê que essas pessoas tinham em seu íntimo, né? O desânimo, porque eles ouviam repetidas vezes a história do que aconteceu. Que no passado aconteceu isso. Que antigamente era assim, mas hoje não é mais. Veja a situação que nós vivemos. Então, muitas vezes as pessoas, elas deixam de produzir, deixam de fazer algo novo, porque elas vivem focadas no que aconteceu no passado, elas vivem se alimentando das lembranças ruins, olham para o cenário de dificuldade e não tomam atitude nenhuma para recomeçar, né? Há uma força em nós, e essa força vem de Deus.
Deus espera que nós tomemos uma atitude. Enquanto nós ficarmos olhando para o que está destruído e não começarmos a remover, né, o que não presta, jogar fora, reaproveitar o que ainda pode ser reutilizado, nada vai acontecer. E aqui na palavra diz que Neemias, quando ele chega em Jerusalém, ele sai de madrugada, né, faz uma vistoria pelo ambiente, e agora ele chama alguns e ele diz para eles assim: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém está assolada, suas portas estão queimadas. Mas eu quero fazer um convite para vocês. Louvado seja Deus. Venham, vamos reedificar os muros de Jerusalém. Vamos deixar de ser vergonha, vamos deixar de viver na humilhação, vamos parar de aceitar essa situação de derrota, né? Porque enquanto nós ficarmos ouvindo do que aconteceu de ruim, o vento está soprando forte. Tá difícil. Enquanto nós ficarmos remoendo o que aconteceu de ruim, viver, né, trazendo à memória o que foi ruim e ficar só olhando para o caos sem tomar atitude nenhuma, nada vai mudar. Então ele fala assim: nós podemos, vamos reedificar Jerusalém, vamos deixar de ser motivo de vergonha. Aleluia. Louvado seja Deus, né? Então, reedificar a cidade representava recobrar os ânimos dos moradores, recobrar a alegria de espírito, recobrar a comunhão espiritual com Deus. É verdade. Jerusalém estava nua, estava desprotegida, estava sem fronteiras, os inimigos entravam livremente na cidade, saqueavam o pouquinho que ainda restava. Eles conseguiam, né, fazer alguma coisa. Aí vinham os inimigos, saqueavam, levavam e tal. Então essa era a situação deles, era o que eles viviam. Isso me faz lembrar que lá em Apocalipse Jesus disse assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, né, para que não seja vista a sua vergonha, a sua nudez. Né? Jesus está falando assim: eu vou vir. Então essa situação é idêntica ao homem caído, entregue, né, ao seu estado de derrota, entregue ao seu estado de pecado, né? A alma fica refém do diabo, não é verdade? Verdade. Fica refém. O diabo, ele tem acesso livre às portas, né, do coração daquele que está dando lugar para o desânimo. Já que está tudo ruim mesmo, então deixa eu ficar nessa situação, eu não vou fazer nada para melhorar, eu não vou mudar a minha vida, né? Eu já estou nessa lama, né? Então, deixa do jeito que está. Eu vou contribuir para que piore cada vez mais, né? E não deve ser assim, né? É verdade. Então, esses que estavam ali junto com Neemias, eles eram aqueles que eles precisavam se levantar para fazer alguma coisa. Porque até então, ninguém fazia nada. Sim. Quem fazia alguma coisa, sofria o ataque e acabava desanimando. Então eles estavam desanimados. Mas aí Deus levanta Neemias para trazer uma motivação. Não, vamos reconstruir essa cidade. Olha só, eu tô lembrando aqui que essas pessoas, ali no meio dessas pessoas, haviam alguns que tinham conseguido adquirir alguma coisa. Sempre, né? Tem, né? Sempre tem alguém que sobressai, se destaca. E existiam pessoas que conseguiram fazer um comércio, né? Ou então algo que ficou, eles conseguiram, né? Existia aquelas pessoas. E aqui tá complicado, né? A gente tinha até que mudar de ambiente para ver se esse barulho não atrapalha. Então, só que essas pessoas que tinham conseguido se
se estruturar de alguma forma, eles estavam subjugando os menos favorecidos. Olha que triste. Sim. Os irmãos, né? Na dificuldade, ao invés de favorecê-los, ao invés de ajudá-los, eles colocavam taxas absurdas. Pesadas, né? Por exemplo, se um feijão custa hoje R$5, um exemplo, eles colocavam a R$10, R$15. Sim. Por quê? Porque eles queriam obter mais e mais e aproveitar aquela situação. Por quê? Porque quando o povo que estava sofrendo não tivesse dinheiro para pagar o quilo de feijão, eles trocavam por escravos, por filhos, sim, as terras, aí o que ainda restava para poder estar ali cobrando, né, a mais pelo que eles vendiam. Então esse povo passou por tudo isso, né? Um momento em que a situação já era caótica, já era difícil. E aí aqueles que poderiam ajudar, facilitar, endureciam, dificultavam cada vez mais. No cenário que Neemias encontrou ali em Jerusalém, ele viu, né, a destruição, as portas queimadas e tal, mas ele viu também pedras queimadas. Sim. Né? E o fogo tinha queimado as pedras, mas ele agora olha para aquelas pedras e disse assim: nós podemos reerguer Jerusalém novamente. Nós podemos reerguer Jerusalém novamente. Então, nem todo material era novo. Nem todo material foi adquirido novo. Ele usou também aquelas pedras que estavam ali queimadas, jogadas, né? Ele pega aquelas pedras e, juntamente com o povo, começa a reconstruir. Aleluia! E aqui eu fico pensando, né? Se aquelas pedras foram reutilizadas, mesmo estando queimadas, escurecidas, né? Quantas vezes as pessoas passaram por aquelas pedras e se lastimaram, né? Isso aqui era parte do muro que protegia a cidade. Hoje não serve para mais nada. Quantas vezes, né? Muitas pessoas passaram por aquelas pedras e ignoraram elas. Mas agora, Neemias, com os olhos postos em Deus, com o coração em Deus, cheio do Espírito de Deus, ele vê novas possibilidades, mesmo com aquelas pedras queimadas. Ele agora começa a incentivar o povo a utilizar aquilo que estava ali, que por muito tempo foi ignorado, por muito tempo foi menosprezado. Agora ele fala: vamos reutilizar essas pedras, vamos reconstruir com essas pedras que um dia foram queimadas. Louvado seja Deus. E aqui eu começo a pensar, né? Quantas pessoas que estão esquecidas, são ignoradas, mas têm tanto valor. É verdade. Tem um grande valor, né? E muitas vezes as pessoas não dão esse valor. Desprezam, menosprezam. E agora... não acreditam. Não. E agora Jesus Cristo entra, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Dizendo: olha, você tem valor, né? Você tem valor. Você pode sim fazer algo, porque eu te fortaleço, né? Louvado eu seja te ajudo. Olha, você pode sim ainda produzir algo. A partir de você podem acontecer coisas novas. Louvado seja Deus. É verdade.
através dessa chamada, né? Porque Jesus, ele não chama capacitados, né? Ele escolhe pessoas e capacita elas. Então, pessoas que são desfavorecidas, pessoas que não são preparadas, pessoas que estão sendo colocadas à margem, excluídas, essas pessoas Deus chama, capacita para toda boa obra. Amém. Né? E foi justamente as pessoas que estavam desfavorecidas, pessoas que estavam sendo até mesmo subjugadas em Jerusalém, a Jerusalém destruída, com essas pessoas que Deus usou Neemias para reedificar. E a palavra é tão linda porque nós vemos que eles se uniram com a pouca força deles. É como se uma pouca força preenchesse a pouca força da outra. Sim. Aquilo que eu sei fazer, eu fazia, e aquilo que a outra pessoa não conseguia fazer, eu fazia. Vai um completando e o um outro. completava o outro. Isso aí. E eles ali, além de trabalhar para construir, eles também tiveram que ser soldados, vigilantes naquela obra. Né? Amém. E aí eu entendo que, além de trabalhar, nós precisamos também vigiar. Amém. Além de trabalhar, nós precisamos preservar, zelar, né, o que eles faziam. Amém. Porque havia uma ameaça de alguém vir destruir aquilo que eles estavam reconstruindo, tentando recomeçar. Sempre haverá alguém que vai querer destruir os seus sonhos. Puxar para trás. Puxar para trás os seus projetos, aquilo que você até mesmo está reconstruindo. É interessante, porque quando você constrói, por exemplo, uma casa, você constrói, nós temos visto aí várias tragédias, né? Temos visto várias inundações, terremotos, desabamentos, mas quando você constrói uma casa e você ali pronto, vou descansar. Aí você construiu, teve um duro danado, passou muita dificuldade, mas agora você já fez, vai descansar. E aí, um abalo, de repente, na estrutura da casa, ou uma força da natureza vem e destrói a sua casa, como uma inundação, ou um terremoto, você agora se sente triste, porque você perdeu tudo. Você se sente triste, a pessoa ela não tem força, não sabe por onde recomeçar. Mas aí a gente sempre tem que fazer algo. Não pode, vou entristecer e vou parar aqui porque perdi tudo. Não, nós vamos reunir a pouca força e vamos fazer. Tentar de Só que agora você vai reunir não a força que você tinha quando você começou pela primeira vez. Você não tinha você não vai ter o entusiasmo, a motivação que você tinha da primeira vez. Sim. E você vê ali seu sonho, todo o seu trabalho sendo todo destruído. Agora você reúne pouca força, você reanima a sua esperança e reconstrói. É mais difícil. É verdade. Se torna mais difícil. Você vê que tinha aquela situação dos que conseguiam fazer alguma coisa e exploravam os que não podiam, os que não tinham condição de fazer algo, mas também tinha aqueles, e eu até acredito que existem 3 figuras no livro de Neemias que nos fazem ver da maldade, né? Nos fazem entender da maldade que havia nessa situação aí de falta de ajuda, falta de dar a mão, né? Que era Sambalate, Tobias e Gesem, né? Porque eles estavam acostumados com a miséria do povo. Usufruir da miséria do Tiravam um proveito, e é isso que acontece. Exatamente. Então, o que acontece? Sucedeu que
eles, ouvindo que eles estavam edificando o muro, eles ficaram indignados. Eles ficaram irados com aquilo, né? E como que pode? Vai levantar de novo? Eu não consegui, agora você vai querer fazer. Eles começaram a escarnecer dos judeus, né? E eles falaram assim que... Vocês acham que esses judeus fracos vão conseguir fazer alguma coisa? Quem são eles, né? Não vão conseguir. Queriam se unir. Pois é, e o que vocês conseguirem fazer vai cair de novo. Não vai subsistir. Né? Isso aí não vai dar em nada, né? É como hoje a gente ouve, né? Isso não vai dar em nada, você está se esforçando à toa, você está perdendo tempo, né? E escarnecia deles, né? Querendo desencorajar aqueles que ainda resistiam, aqueles que ainda, não, nós vamos juntos, nós vamos conseguir. Que nada, deixa esse aí, esse aí é um sonhador. Né? Deixa ela aí nessa situação, porque não vai ter resultado para eles, não. Né? E aí essas pessoas, elas ficam tentando desencorajar as outras. Né? Trazendo uma palavra de desânimo. Para que ele não faça nada e continue sendo explorado pelo outro, né? Você vê que havia a intenção de reconstruir a partir das pedras queimadas, né? Sim. Então, o que ele fala assim? Vocês vão vivificar montões de pós de pedra que foram queimadas? Sim. Isso não vai adiantar, né? Está lá em Neemias 4, né? Aí, essa atitude dele nos faz lembrar a atitude de Satanás, né? Aquele que nos acusa, nos despreza, na tentativa de nos fazer desistir. O desejo dele é como uma boca grande, sempre aberta para devorar, dizendo palavra de derrota. Pobres e fracos judeus, tudo que tem são montões de pedras queimadas que só servem para lixo. Até uma raposa derrubaria esses muros que vocês pensam em reconstruir, olha só. Meu Deus. Então, ele já vem, ele debocha e ele fala, não vai dar em nada, né? Vai sair... Só palavra de derrota, de maldição. A missão do mal. A missão do mal. Para tentar fazer com que a pessoa que está ali lutando, ela desista. Ou ela venha ao menos desanimar. Porque quando alguém está desanimado, ainda que não haja uma desistência completa, a força dela já é pouca, acaba sendo menor. Sim. O ânimo... É por isso que Jesus Cristo disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo. E se nós estivermos desanimados, nós não iremos vencer. Verdade. Nós não vamos vencer, desanimou. Se você está desanimado, você não faz nada. A pessoa desanimada fica prostrada. Fica prostrada. O tempo passa, você não consegue produzir. Exatamente. Então a intenção dele ali era desanimar o povo. O que Sanbalat fez com Neemias e com os judeus é o que o diabo faz com as pessoas. Muitas vezes uma pessoa que às vezes está até produzindo na obra, uma pessoa que está tá ali servindo a Deus e tal, e de repente acontece alguma coisa e essa pessoa desanima, acontece algo e ela para, né? É como uma pedra queimada, né? E agora o diabo chega para essa pessoa e faz ela entender que ela nunca mais vai poder voltar. Você está entendendo? Você não tem condição mais, você tá fora da jogada, né? E não é assim. Nós, como incentivadores, como Neemias, encorajadores, na reconstrução do homem, da alma, né? A alma que foi um dia abalada por algo, né? Foi queimada, está queimada. Sim. Né? Por causa do pecado, por causa das atitudes erradas que tomou. E quem é que não erra? Sim, verdade. Quem é perfeito nessa terra? Pois é, o diabo ele vem falando, você não é capaz, você é um pecador, né? Você é uma pedra queimada. Então o prazer dele é ver os muros derrubados, os territórios saqueados,
O prazer dele é ver a alma nua, com frio e com fome. Né? E aí Jesus disse, vinde, comprai, comei, sem dinheiro e sem preço. Sem dinheiro e sem preço. Aleluia. Teu preço já foi pago. Já foi pago. Louvado seja Deus. Então, quando a pessoa estiver ouvindo essas vozes que surgem muitas vezes em forma de pensamento até, né? Ou através de sambalates. É porque são setas também, dardos inflamados que atingem a mente. Eu estou pensando um monte de coisa ruim. Cuidado. Pois é. Porque você está sem um capacete. O diabo está lançando na sua mente. O revestimento da armadura de Deus fala do capacete. Esse capacete é justamente para proteger a mente. E o diabo ele fica lançando dardo na mente. Isso. Dardos inflamados, pensamentos malignos. Precisamos saber de onde vêm esses pensamentos, né? Sim. E assim como Neemias, nós precisamos orar, confiar e agir conforme a palavra. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que manhã maravilhosa, né? Reconstruindo a vida. Então, aqui nós já tiramos uma lição. Que mesmo as pessoas menos favorecidas, pessoas que até mesmo um dia tiveram no auge, hoje já não estão mais, todas essas pessoas ainda têm a esperança de poder reconstruir a sua vida. Amém. Às vezes a esperança está até escondida, parece que está morta. E se houver morrida essa esperança, o nosso Deus, ele é capaz de ressuscitar essa esperança. Através da palavra que hoje está vindo para o seu coração, para o meu coração. A esperança, ela é reacesa em sua vida, em nosso ser, através da palavra. Neemias, ele trouxe a palavra. E eu quero ler aqui, porque quando ele deu essa palavra, dizendo, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com o que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Ele disse, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Antes dele dizer isso, foi aberto o livro da lei de Deus, interpretado e explicado. E eles explicando ao povo acerca da promessa. Porque a lei nada mais é do que um caminho para uma promessa. A promessa é para quem obedece à lei de Deus. A promessa é para aquele que crê e obedece à palavra de Deus. A promessa é para todos, mas só quem tomará posse da promessa são aqueles que atentam para a palavra, para a lei de Deus e obedecem. Amém. Porque não adianta a promessa estar sobre a minha vida e eu andar de qualquer maneira, eu não aceitar obedecer a palavra de Deus. A promessa é para todos. O Senhor, ele deu a promessa, mas ele deu também um manual de instruções para que essa promessa venha se cumprir na nossa vida. Porque da mesma forma que ele prometeu o céu e a vida eterna para aqueles que lhe obedecem, ele também prometeu a condenação, o inferno, para aqueles que desobedecem. E agora, pastor? Ficou estreito, né? É verdade. É verdade. E as pessoas não estão levando isso em consideração. Ah, Deus é bom, Deus é bom. Tem um ditado aí, Deus é bom, mas não é bombom, né? Que você come, mastiga e acabou. Não, Deus, ele é soberano. Ele é bom, mas ele é justo. E a justiça dele impede com que ele venha abençoar aquele que anda buscando maldição. É verdade. Anda em desobediência. Ele é tão justo que ele não vai contra a sua própria palavra. Ah, eu amo ele, mas ele está em desobediência. Vou fazer o eu vou abençoar ele.
Eu vou dar a promessa que eu dei para aqueles que obedecem, para ele também, que desobedece, que não anda em conformidade. Não, ele ama, mas ele não vai dar a vida eterna para aquele que não quer obedecer, para aquele que não quer seguir a sua lei. Da mesma forma, ele não vai deixar de dar a vida eterna para aquele que obedece só porque ele não tem uma boa aparência, porque ele não tem um salário muito bom, porque ele não sabe falar. Não. Se essa pessoa, mesmo tendo esses adjetivos que denigrem, né, a sua imagem, a sua pessoa, como dentro de uma sociedade, por ela obedecer à lei de Deus e andar segundo seus preceitos, ela vai receber a vida eterna. O diabo pode se rasgar. As pessoas vão falar, mas logo ele, logo ela, como que pode ele ter vida com Deus e receber a vida eterna? E eu que tenho tudo, tenho boa aparência, não tenho a vida eterna. A vida eterna não é por mérito, é pela graça de Deus. Mas nós teremos ela segundo a nossa obediência. Se nós não obedecermos, não é o mérito, já foi dito, mas existem requisitos que estão inseridos na palavra, que é a obediência à palavra de Deus. Eu preciso me arrepender. Existe um convite, né, sendo feito ali, Neemias fazendo um convite. Vão para suas casas, comam, bebam do melhor que vocês tiverem, repartam com quem não tem, com os menos favorecidos, né? Se alegrem, porque a alegria do Senhor é a força que vocês precisam. Então, ele está falando ali com pessoas que entenderam, pessoas que voltaram, pessoas que aceitaram o incentivo, o ânimo, né, o apoio, né, e trabalharam. Nós estamos falando aqui de reaproveitamento, né? Reaproveitar aqueles que pensavam que para eles tinha tudo se acabado, já não tinha mais chance, né? Mas agora é dado uma nova chance. É como se fosse uma reciclagem, né, pastor? Isso aí. Você olha para o lixo ali, esse é lixo, é para descartar. Mas quem trabalha com reciclagem, ele vai selecionar, vai achar algo que é reaproveitar. Ele que Sanbalate, ele via tudo como lixo, tudo como perda, lixo, né? Porque ele queria, havia a maldade em seu coração. Porém, Neemias, com os olhos postos no Senhor, ele viu que havia pedras queimadas que seriam porém preciosas, né? Então, quando você olha os muros reedificados de Jerusalém, né? Lá, assim, ao norte de Jerusalém, uns 150 quilômetros ao norte, você consegue identificar essas pedras originais. Elas são mais escuras, mas elas estão lá. Olha quanto tempo depois. Elas permanecem lá, né? São séculos de construção, mas as pedras queimadas continuam firmes na sustentação da obra. O que eu quero dizer para você é o seguinte: não olhe para o seu passado e fique chorando pelo que aconteceu, como os judeus faziam, não. Olhe para a possibilidade que Jesus te oferece, a chance que Jesus te oferece de hoje recomeçar. Recomece. Coma e beba do que você tem, do melhor, né? E o que nós estamos comendo aqui? A palavra de Deus, que é pão que alimenta, que é água que sacia a sede. Glória a Deus. Aleluia. Se restaure, se renove em Deus, porque você tem ainda muito o que fazer e o que você fará através das suas atitudes de bondade, atitudes de justiça, aleluia, atitudes que você faça, atitudes que você tome em Deus, farão com que muito tempo depois, lá na frente, no futuro, pessoas verão
e falarão que alguém como você tomou uma atitude de bondade, de justiça, e o que você fez perdurou, assim como essas pedras que ainda hoje estão lá nos muros de Jerusalém. Estão em destaque porque elas são escuras, são mais escuras. Prova que elas foram... Houve um tempo de derrota para elas, mas elas foram reaproveitadas. O Senhor sempre vai reaproveitar aquele que se dispõe. Amém? E que eu e você sejamos um desses que se dispõe. Um desses que ouviu o convite de Neemias. Vai para sua casa. Come e bebe do melhor que você tem. O melhor que você tem hoje é a palavra de Deus. Coma e beba da palavra de Deus. Se sacie do que Deus te oferece e reparta com aqueles que ainda não têm. Amém. Amém? No nome de Jesus. Que maravilha. Estamos chegando ao fim, né? Pena, né? Que tudo tem um início e tem um fim. Mas existe algo que não terá fim, que é o que está proposto para a nossa vida. A vida eterna com Deus. Essa não haverá fim. Mas esse momento, Manhã com Deus, está terminando, né? São 10 horas e 49 minutos. O tema, reconstruindo a vida. Que essa palavra possa, de alguma forma, trazer motivação, esperança, renovo do ânimo. No seu ânimo, para que você possa, assim como essas pedras queimadas que representam hoje, né, de forma figurada, né, as pessoas que eram menosprezadas, mas que foram reaproveitadas, que você também, como essas pessoas, possa também ser lembrado através da sua atitude que você vai tomar a partir de hoje. Em Cristo somos mais que vencedores, né? Só nele. Só nele. Porque em Cristo você vai conseguir. Amém. Ainda que existam marcas, como essas pedras que sobressaíam pelas suas marcas do fogo, fará com que lá na frente alguém olhe e diga, puxa, essa pedra aqui, ela resistiu ao fogo. Essa pedra aqui, ela está até hoje sustentando essa construção. E quem sabe, irmãos, não é a construção da sua casa, da sua família, melhor dizendo, ou do seu ministério. Quem sabe, irmãos, você que já foi abalado, você que está desestruturado, você que até acha que não tem mais jeito, reúna a sua pouca força. Seja essa pedra queimada, mas que possa ser sustentação para essa reconstrução da sua vida. Porque aqui, irmãos, nós estamos trazendo essa palavra, reconstruindo a vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor por esse momento, Manhã com Deus. Ó Deus, obrigado pela vida da tua serva, que com muita simplicidade e sabedoria trouxe-nos essa revelação do Senhor para os nossos corações. E que nós possamos a cada dia, assim como esse povo que se levantou em meio ao monturo e teve ali a sua participação na reconstrução, que nós também possamos ter esse exemplo e ser reconstrutores. Amém, Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, nome de Jesus, que o Senhor possa estar fazendo com que essa palavra também venha ser a marca que nós precisamos ter como pedra queimada, ó Pai. Jesus. Reconstruindo a vida, reconstruindo a família, o ministério. Amém. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Que o Senhor venha existir, abençoar. Mas o Senhor é conosco. O teu povo. Aleluia. Nesse dia chamado hoje, Jesus, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pastor Ieda, das considerações. Glória a Deus. Finais. Então, queridos, é isso aí. É isso aí, meus irmãos. As marcas sempre vão existir, né? Ontem, antes de dormir, eu fiquei me lembrando de que uma tábua
por várias vezes furada por um prego, né, vários pregos pregados ali naquela tábua, um dia esses pregos podem ser arrancados, ela vai permanecer sendo tábua. Ela não vai deixar de ser tábua porque pregos foram cravados nela. Mas ela, mesmo permanecendo como tábua, as marcas dos pregos cravados nela ficaram. Os pregos não estão ali mais. Então, se você tem marcas de algo que te aconteceu, é só marca. Jesus já arrancou os pregos. Aleluia. Amém? No nome de Jesus, siga em frente, cabeça erguida. Você ainda pode fazer algo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Você é muito importante para essa construção. Amém. A construção é a sua vida. Glória reconstruindo a vida. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor Ieda, por essa palavra maravilhosa. E que Deus abençoe os nossos amados irmãos, em nome de Jesus. A nossa programação segue no YouTube, Somos do Altar, canal Sou do Altar. Você que ainda não é inscrito, gostou de participar conosco dessa ministração, que você possa se inscrever, deixando aí também o seu joinha, o seu like, que você possa comentar, se houver alguma dúvida, e possa também compartilhar com outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas em nome de Jesus. Essa foi a Manhã com Deus, com o tema Reconstruindo a Vida. Agora nossa programação segue com louvor e adoração. A paz do Senhor. explica, Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica. Deus.
amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha
vir. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás.